Porque pra você dar certo como casal, eu sinto que vocês têm que saber muito bem o que que um faz melhor que o outro. E realmente, o Paulo é um negociador melhor, ele é um comunicador muito melhor, e eu acho que você saber essas habilidades, de assim, ó, você vai fazer tal coisa. Você que é bom em projetar, você que é bom em organizar, você vai fazer isso. E você vai ali delimitando para trabalhar junto as áreas, como qualquer outro tipo de sócio. Em Sim. sociedade você faz isso também. Você vai delimitando as áreas de quem é melhor em cada uma dos lugares. E eu acho que a gente desculpa, instintivamente fez isso desde muito cedo. Então, a gente foi Você mandou em mim, eu colocando. aceitei. Eu O ia instinto é dizer esse. isso. Eu ia Ela dizer falou, você faz Mas isso. é. Mas a Dani, Ok. ela é, pra quem não conhece, a Dani é boa exatamente nisso. Ela olha a pessoa, vê o que a pessoa é boa e fala, ó, tipo, você é boa, vai fazer isso Fazer aqui. isso. E E manda você fica nela. quieta. E manda nela. Ela é muito boa em Por mandar. isso que a gente adora, entendeu? A gente não precisa Eu acho mandar que- muito. Mas a pessoa É fica o sonho de feliz muita porque ela gente, tá né? fazendo Eu o que ela gostaria de gosta. mandar. Adoro. Eu queria alguém pra mandar na minha vida assim o tempo inteiro. Aí só tenho nas férias, no caso, que é a Dani. Meu. Mas funciona, né? Mentira. Às Porque vezes- quando eu tento mandar, ela fala, eu faço o que eu quero. Tem, Não tem é isso assim. também. Vai ter uma resistência inicial que depois a gente consegue É amolecer. porque, né, no caso, eu sou melhor em mandar do que você. E avaliar o que é bom ser feito. Ó a treta, ó a treta. Mas sabe que às vezes quando eu tô muito perdido, tô perdendo produtividade e falo, amor, eu preciso que você mande em mim. É quase um BDSM do mundo dos negócios. Eu falo, vai, eu vou Vai, ser o manda em passivo, me domine. Qual que é a agenda de hoje? Por favor. Faz pra mim aqui. E aí, tudo entra no eixo. E aí, tudo funciona. Funciona demais. Até uma hora que ela fica muito puta que eu não faço umas coisas 3 dias, fala, eu não vou mais trabalhar com você, se vira. Nossa, não sou eu da sua- fico do seu equipe." maluca quando ele pede É. pra organizar e daí eu organizo e ele não faz alguma parte. Ah, quer me deixar pé da vida. É isso. porque as exigências dela são muito altas. Ah, tem que ser, né? Tem que ser. Mas uma pergunta sobre negócio até. Por que uma loja de Havaianas? Porque eu tenho na minha cabeça a recordação de quando eu vi a primeira loja de Havaianas num shopping. E eu pensei, meu Deus, pra que isso? Porque você podia é carioca, comprar... que história é essa, Bruno? Não, mas então, eu usava Havaiana, mas eu falei, cara, mas Havaiana no shopping era R$20 na loja, na Americanas era 10. Cara, mas ó, eu tenho que te Entendeu? contar uma coisa que é E eu irreal. pensei, caramba, por que o pessoal tá abrindo essas lojas? E começou a multiplicar um monte, E assim. tem tudo quanto é canto, gente. Hoje Ó, em dia tem muitas. O que acontece? Existem algumas coisas, alguns momentos históricos, assim, às vezes para algumas marcas específicas, às vezes algumas ondas específicas, né, de oportunidade, que eu não sei se é visão empresarial, se é sorte mesmo, porque eu acredito em técnica, acredito em esforço, acredito em disciplina, mas tem coisa que é a hora certa, o momento certo. É Ponto. timing. Sabe Não timing? tem jeito. Não tem jeito. É muito louco porque a gente viu essa oportunidade de Havaianas quando a gente estava desolado lá em Brasília, não sabendo o que fazer, sem saber como que a gente ia ganhar dinheiro. E a gente viu uma loja que ia ser de um futuro sócio da irmã da Dani, nem era ainda. Que era uma loja de Havaianas que parecia a 25 de março, assim, ó. Toda desorganizada. Um monte de Havaianas jogada. Eu nunca tinha visto tanta Nossa, um Havaianas monte de caixa juntas na frente. no Só meu- que a galera tava comprando muito. na minha vida. Nunca tinha visto aquilo. Isso aqui lotado de gente. E aí, cara, foi muito louco, porque eu e a Dani, a gente se olhou e os dois acharam uma ideia genial na hora, sem falar pro outro. Um olhou pro outro e falou assim, você tá pensando o mesmo que eu? Aí os dois olharam pra loja e falou, é isso que a gente tem que fazer, né? Daí a Dani falou, imagina organizar isso como se fosse uma loja de Nespresso. Virginiana. Eu falei, tipo umas jujubas, assim, Não aquelas existia lojas... loja de É, isso que eu ia Loja falar. de Não era balinha, a de gente falou balinha, de loja balinha, holandesa. É. Que eram umas lojas holandesas que os caras têm que eles vão organizando por balinha. Depois que teve lá o conceito da Nespresso, né? E aí falou, puta, organiza por cor todas as coisas, tal, e deixa mais pop. A gente começou a pensar, pra gente foi muito uma pira estética. Porque a gente sabia que a Havaianas era forte por causa, do ponto de vista racional. A Havaianas era forte no ponto de vista de publicidade na Globo, celebridades, etc. A gente sabia que era forte o bastante para ter em todos os mercados, tinha um paredão, só que era Havaianas top ou tradicional, 3, 4 cores, mais 3. E quando a gente olha para uma loja que tem 40, 50... daquelas paradas lá, e a gente entende que é um dos produtos que estava começando a ser mais falados internacionalmente do Brasil, a gente falou, opa, isso aqui não dá ré. E daí entra o nosso parte emocional, o prazer. Velho, olha esse caos, imagina organizar esse caos. Se nesse caos Tá tá gerando vendendo. desejo, em uma lojinha em Brasília, numa quadra X,
como que isso aí não vai vender em São Paulo? É. Então foi muito uma visão que a gente bateu o olho e falou, não tem como dar errado isso. A gente não teve nunca dúvida nenhuma. Tanto é que a gente ficou tentando abrir em São Paulo, os empresários olhavam pra gente e falavam assim, como que vocês vão pagar o aluguel nos Jardins, vendendo chinelo? Eu falava, cara, vocês não estão entendendo, isso aí vai vender que nem água. Vai vender Tanto muito. é quando a gente abre a nossa loja em Santos, a gente abriu a loja, tinha fila de gente pra comprar. E aí aconteceu o negócio mais maluco do mundo. A Renner era em frente à nossa loja. A nossa Havaianas Slim custava R$30. E como que a gente foi aumentando o preço? Saiu na cara a Suzana Vieira usando a artista Havaiana X. Só que olha que louco, a Havaiana X não existia no mercado. Não tinha loja Havaianas. A gente tinha. Ou era um produto de exportação. A gente colocava na frente da loja, assim, pá, uma cacetada de Havaianas daquela lá. E quando você achava no Brasil, era R$20 no mercado, uma perdida, que deve ter vindo junto com uma outra coisa. A gente colocou 30, 35. E saía assim, esgotava no dia. o preço que eles queriam. O que a Renner começou a fazer? Subiu o preço. A gente subiu o preço, a Renner subia junto. Eles começaram a aumentar o markup da Havaianas porque a gente aumentava. Um cartel. Exatamente. E É assim que a gente funciona. E aí entra uma outra habilidade minha Olha o também. anel no dedinho. E aí entra uma outra habilidade minha também, que é de pesquisa. Eu gosto muito de pesquisar. E com o tempo, eu fui encontrando alguns distribuidores no Brás que eram muito escondidos. Assim, uns tiozinhos, assim, muito senhorzinhos, que eles ficavam no meio do nada no Brás, umas fábricas, assim, quase meio fechadas no Brás, e que eles tinham algumas Havaianas antigas de exportação, que a única coisa que eu olhava é se ela... Porque a borracha da Havaiana vai ficando meio dura com o tempo. Resseca, né? Então, a única coisa que eu olhava era abrir algumas daquelas caixas, eu arrematava lotes, depois de um tempo comecei a Estoque arrematar morto, lote. a Dani descobriu. E eu comecei a pegar Ela esses revendia por um preço estoques. ridiculamente baixo. Eles me vendiam, tipo, por R$3 cada uma, só que era uma Havaiana que não existia mais no Brasil, porque ela tinha sido feita, sei lá, 1 ano, 2 anos atrás, Uma que era edição pro para Japão, exportação, uma edição para outro lugar. Eu arrematava um lote inteiro, colocava na minha loja, só a minha loja tinha. Então, assim, ineditismo completo, Tinha entendeu? E aí eu colocava, sei lá, R$50, R$60, E agora deixa eu a pagar gente 3. deu Vocês ficaram uma ricos sorte. assim. A gente ficou rico. E a gente deu uma sorte incrível. Não, a gente deu uma Com sorte. 20 anos. Não é só sorte, é isso que eu tô 20. falando. Você Trabalharam tem que juntos. ir Mas você não muito sabe a atrás das sorte. A coisas, sorte né? é uma outra que eu ia falar. Tem 2 países que são loucos por Havaianas. Eles têm o Dia das Havaianas. isso foi sorte. Nova Zelândia e Filipinas. E Filipinas. Eu não tinha ideia Ou disso. Austrália e Filipinas. Eles são malucos. Mas assim, por isso. tem Havaianas Day nas Filipinas. Loucos. Todos os merchants, as coisas exclusivas, mobiliário, a Havaiana sempre testou antes nas Filipinas. Eu não sei por que raios isso aconteceu. Eu não fui a fundo na época estudar porque isso aconteceu. O que acontece? Estamos em Santos. Santos, Porto de Santos. Grande parte dos marinheiros do Porto de Santos são filipinos. A gente abriu, quando a gente abriu uma segunda loja, que essa era perto do Porto de Santos, começou a ir filipino, a gente não acreditava, que os caras eles compravam assim 50, 60, 70 Deus. Havaianas de uma vez. Eles desconfiavam que era de verdade, que eles nunca tinham visto uma loja com tanta Com tanta Havaianas. Havaianas. Eles falavam, mas isso é real, eu nunca tinha visto esse modelo. E daí começou a vir filipino com Mas será que era muito mais barato aqui do que lá? muito mais. Tudo! É que Vocês nem você compravam comprar na muito Europa, que é, mais. sei lá, 30 Não. euros. Eu falo pra Malu que o trade pra ficar rico é enche sua mala de Havaiana, vai pra Europa e volta com Chanel. É, Faz deve 10 ser isso, vezes faz 10 o primeiro vezes milhão. É isso. Fica aí a dica pra você que tá Eu assistindo. vou lucrar enquanto eu como meu croissant. E aí, o que que acontece? O cara, eles pegavam umas folhas de papel sulfite com o tamanho do pé das pessoas, assim, ó, da família toda, pra ir Vai medindo comprando. e comprando. E aí a gente fez um mercado paralelo, eles não falavam português. O que que eles fizeram? Eles contrataram as mulheres da vida que serviam ao Porto de Santos, que falavam tagalo, e a linguagem do amor, ali. E aí você começou... Famosas GP, não é gestora de projetos. E aí, essas gestoras de projeto, né, do Porto de Santos, elas começaram, Essa parte elas eu não sabia. começaram a ser, tipo, uma... Cambista. Tipo, não, Cara, não é bem Elas cambista. traduziam. Como Elas seria eram guias? tradutoras. Guias 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 tradutoras. turísticos. Mas quando você vai com um grupo de empresários para outro país, um monte de brasileiros, esqueci o nome. Mas enfim, era como se ela fosse uma comitiva, assim, representando muitos filipinos. Então ia essa GP com uns 10 filipinos e comprava 200, 300 havaianas, né? Então, e elas começavam a brigar por território também, quem tinha mais filipinos. É muito interessante. Uma, inclusive, faleceu. Nessa briga por Por que essa território. informação? É, porque parece. Agora que eu tô vendo, talvez deu um filme na nossa vida. Eu comecei a pensar em voz alta aqui. Mas então elas ganhavam comissão em cima Ganhava também. muita comissão. Só um ponto que eu perdi.
Vocês Outro foram pra tipo de Brasília, prostituição aí nesse momento, então era... Talvez ela tenha até largado. Ah, pode ser. provavelmente, tava ganhando mais dinheiro. Empreendedora. Mas vocês foram pra Brasília, viram que lá tinha loja e Você abriram ainda em tá nessa Santos. fase, amor. A gente queria abrir em São Paulo. Mas não teve. Em Brasília vocês não abriram, então? Não, em Brasília. A Dani não ela- gostava, odiava Brasília. Não, Hoje em dia ela gosta Brasília, mais. do ponto de vista do Gosto comércio, mais como de lá Goiânia. tudo é separado em quadra, é difícil você ter um negócio que fique cheio. Porque não tem muito adensamento, não tem uma 25 de março Então, por lá. isso que a gente Sim. achava muito esquisito, porque eu sou de Brasília. Como aquilo ficava muito cheio, a gente falou, cara, não Era é incomum, né? possível, imagina isso numa praia. Numa praia Gente, vai tava muito lotar. cheio mesmo. Vocês não Era têm noção muito do que é muito cheio. cheio. Foram pra Santos, mas ninguém era de Santos. Você Não, conhecia porque Santos, eles que era de São Paulo? conseguiram- Não conhecia Santos. A Nem gente Paulo não conhecia conseguia Santos. abrir em São Paulo de jeito nenhum. Não Cara. tinha como abrir em São Paulo. A gente chegou a assinar, tentar assinar 4 vezes contrato. Os caras olhavam a gente, porque além de quando eu assinar o contrato, a gente eram falar que era estranhos, lembra? chinelo, a Dani tinha Eu tinha o moicano. Imagina ela o cara usava querer uma blusinha fechar um contrato canelada, comigo. sem bustier, né? Sem o sutiã. Sem sutiã. Com as peitolas com piercing aparecendo assim. Você viu um ferro Tinha na parada. Tinha. É. Lógico. Vocês E eu queriam- tinha dread. Pois é, isso que eu tô pensando. Imagina. Vocês com um visual muito alternativo, querendo vender chinelo É. de um esquema que não existia antes, E a Dani ninguém com o Clio alugava. 1.0 batido por todos os Todos lados. os lados que eu chegando tinha que numas reuniões empurrar nos depois de um jardins, assim, tempo ó. pra ele pegar. Cara, era assim, surreal. E a gente só puto. As pessoas não acreditam na gente, tem que só não ter no espelho, né? Aí depois, aí depois vem pro meu Instagram e fala tivesse assim, Twitter, ia tá Dani, puto." imagem importa? É óbvio que importa, gente. É óbvio que importa. Se eu tivesse mais arrumadinha, vocês não acham que a gente teria conseguido essas lojas muito antes? E aí